Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025. Vamos ter nesta quarta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média para o jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1, no primeiro jogo pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, quinta rodada, temos a equipe do Pafos contra a equipe do Mônaco. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Suíça, Superliga 12ª rodada, temos a equipe do Lugano contra a equipe do Settigale. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate devolve aposta. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Bolívia, Copa da Pacen, nas quartas de final, temos a equipe do Guabira contra a equipe do The Strong. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Inglaterra Championship, a 17ª rodada, temos a equipe do Blackburn contra a equipe do QPR. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Inglaterra Championship, a 17ª rodada, temos a equipe do Erecham contra a equipe do Bristol City. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, quinta rodada, temos a equipe do Arsenal contra a equipe do Bayern de Munique. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, quinta rodada, temos a equipe do Atlético de Madrid contra a equipe da Inter de Milão. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, quinta rodada, temos a equipe do Frankfurt contra a equipe da Atalanta. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, quinta rodada, temos a equipe do Liverpool contra a equipe do PSV. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, quinta rodada, temos a equipe do Olympiacos contra a equipe do Real Madrid. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, quinta rodada, temos a equipe do PSG contra a equipe do Tottenham. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, quinta rodada, temos a equipe do Sport contra a equipe do Clube Bruges. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate devolve aposta. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo Brasil, o Brasileirão, a 36ª rodada, temos a equipe do Red Bull Bragantino contra a equipe
do Fortaleza. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pelo Paraguai, a Copa da Primeira, encerramento da 22ª rodada. Temos a equipe do Olímpia Assunção contra a equipe do 2 de Maio. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, casa com empate, devolve aposta. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela Colômbia, primeira A, terceira rodada, temos a equipe do Bucaramanga contra a equipe do Fortaleza. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela Argentina, nas oitavas de final, temos a equipe do Lanús contra a equipe do Tigre. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate, devolve aposta. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pela Colômbia, a terceira rodada, temos a equipe do Atlético Nacional contra a equipe do Júnior de Barranquilla. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.